Glória a Deus e a paz do Senhor Jesus ao teu coração. Estamos entrando ao vivo, como vive o nosso Deus. Nós vamos entrar agora no momento da palavra, e qual vai falar o teu coração. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, de outros ministérios, religião. O Deus de todos os viventes vai falar o teu coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Amém. Salmos capítulo 36. Salmos capítulo 36. Amém? Olha o título: a malícia humana e a benignidade divina. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Amém? Amém. Há o que no coração do ímpio? A voz da o quê? Da transgressão. A maldade só no coração do ímpio. Amém? Amém? Então só tem maldade no coração dele. Amém? E não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque a pessoa, quando ela é má, quando ela é ímpia, ela não tem temor de Deus. Você sabe o que é ter temor de Deus? Ela não quer nem saber se existe Deus ou não existe. Se ela vai pagar um preço, se ela não vai pagar. Se vai dar certo a vida dela na frente ou se não vai dar. Ela não tem temor a nada. E ela fica o quê? Na transgressão. No quê? Na maldade. Ela só vive na maldade, ela só anda fazendo maldade. Ela não se preocupa com o futuro dela. Ela não se preocupa com o futuro das pessoas. Porque a vida dela é fazer a maldade, ou dele. Porque assim é a vida de um ímpio. Ele maquina o mal todo o dia. Amém? Ele dorme projetando a maldade. Para o que ele vai fazer de mal no outro dia? Então ele usa o tempo que ele tem para poder fazer a maldade. E quando ele não consegue fazer a maldade, ele continua maquinando para poder destruir alguém. E ele não tem temor a Deus, né? Essas pessoas ímpias, elas não têm temor a Deus. Ela não se preocupa com nada. Ela não se preocupa se ela rouba, se ela mata, se o que vai acontecer com a vida dela, porque ela acha, né, que a maldade que ela está fazendo, Deus não vê a maldade dela. Ela acha que a maldade que eles fazem, Deus não vê a maldade deles. Por isso não há temor. Eles não respeitam a Deus, né? O ímpio não respeita a Deus. A pessoa ímpia, ela não respeita um homem ou uma mulher de Deus. O ímpio não respeita nem a igreja, né? Porque eles maquinam ali para poder destruir a obra de Deus, destruir as pessoas. Porque tem ímpio dentro da igreja? Tem ímpio dentro da igreja. Tem pessoas que vivem maquinando mal. Então, diante dos olhos deles, não há temor de Deus. Amém? Continuando. Porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos. E ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Amém? O que ele diz? Que a iniquidade dele não vai ser descoberta. E ele nem sabe que Deus detesta o que ele faz. Amém? Olha aqui, olha que forte. Porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos. O que é lisonjear? Ele se alegra na maldade. É o prazer que ele tem, a lisonja, a alegria dele, os lábios sorrindo quando ele vê a maldade sendo feita em alguém, ou a injustiça sendo feita em alguém, por ele que cometeu algum delito para que a pessoa pudesse se dar mal. Então ele se lisonjeia, amém? Lisonjeia, ele fica feliz.
Amém? Ele gosta, ele tem prazer na transgressão. Ele tem prazer no seu caminho perverso. Tem prazer. Tem gente que tem prazer em fazer o mal. Tem gente que tem prazer em viver diante do mal. Tem gente que tem prazer de andar com o mal. Tem gente que é a própria pessoa, ela não quer mudança. A própria pessoa é um bicho ruim. Tem pessoas que nasceram na maldade e morrem na maldade. Tem pessoas que Deus não mudou e nem vai mudar. Tem gente que morre ruim, ou nasce ruim e morre ruim. Ela não se preocupa com a vida dela. Ela não se preocupa com o mal. É que nem um ladrão, quando ele rouba, ele está disposto a matar, a roubar e a destruir, né? Quando a polícia chega, tem ladrão que atira na polícia. Se a polícia matar ele, tanto fez para ele ou não fez. Ele não está preocupado para onde vai a alma dele. Ele não está preocupado se ele vai matar o policial, se ele vai morrer. A intenção dele é matar. Se ele não matar, ele morre. Então ele não está preocupado com a vida dele. Amém? Porque se ele consegue fazer um assalto e se dá bem, o que ele vai fazer? Como que é a palavra? Ele vai lisonjear, ele vai se alegrar. Roubei, fui lá, feri o policial, agora vou desfrutar do ouro e da prata que eu roubei. Então ele fica alegre. E muitas das pessoas o aplaudem, né? Porque as pessoas preferem aplaudir o que é errado do que aplaudir o que é certo. Porque elas lisonjeiam a mentira, a transgressão, o roubo, o assalto, né? Agora, quando é com a vida dela, ela já não gosta. Mas o ímpio nem para isso ele se importa. Porque se é com a vida dele, ele vai em busca de quem oferiu ele para poder ferir também ou matar. Amém? E ele diz que a sua iniquidade não há de ser coberta. Amém? Amém? Ele vai o quê? Ninguém vai me descobrir que eu estou fazendo isso. Mas mal sabe a pessoa que faz a maldade que Deus está vendo ela. É por isso que ela não tem temor de Deus. Agora vai eu e você fazer alguma maldade para ver o preço que a gente paga. Porque nós sabemos o que é o certo e o que é o errado, e nós temos o temor de Deus e pensamos duas vezes antes de querer ferir alguém, ou antes de querer fazer uma maldade com alguém, ou antes de querer fazer alguma coisa que achar que nós não vamos ser descobertos. Para para pensar. Porque tem crente que começa a fazer a maldade. Ele acha que não vai ser descoberto. Pois tudo está descoberto para Deus. A terra inteira está nua para Deus. Por que a palavra nua? Porque não tem nada encoberto para Deus. E uma pessoa nua é o quê? Ela tem que se cobrir para poder tampar as partes íntimas, né? Mas para Deus está todo mundo nu. Não tem como se esconder, não tem como esconder-se nada. Amém? Só que o ímpio, a pessoa que se deixa levar pela maldade, ela coloca na cabeça dela que ela não vai ser descoberta e continua fazendo maldade. Tem crente que faz maldade para outro crente. Tem crente que quer puxar o tapete do outro. Tem crente que vive o dia inteiro falando mal das pessoas. Tem crente que vive o dia inteiro maquinando crente. Por quê? Porque até o diabo é crente. Amém? Até o diabo é crente. Então você já vai percebendo, se o diabo é crente, amém? Tem crente que vive para ele. Tem crente que vive para ele. Vem para a igreja,
aparece na igreja e fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal do dízimo da oferta, fala mal de tudo. Por quê? É o crente do diabo. É o crente do diabo. Pastor, isso não está na Bíblia, você está falando coisa a mais, procura para mim aí. Onde é que está? Vê aí. Procura aí rápido. Amém? Porque as pessoas elas não entendem. Até o diabo é crente. Onde está essa passagem? É de Tiago? Até o diabo é crente. Até o diabo crê. Amém? Procura aí para mim. Porque ela veio na memória. É Tiago, né? 2,19. Tô bom de memória. Amém? Tiago 2,19. Olha lá. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Amém? Amém. Olha isso. Até os demônios creem. Crê e treme. Porque tem gente que o diabo imita uma pessoa que roda. Imita. O diabo imita a pessoa que fala em línguas. Imita. O diabo crê. A palavra está dizendo aqui, ó. Crê tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem que Deus é um. Amém? Então a pessoa, o diabo crê também. Os demônios creem que Deus é um só. Só que os demônios sabem que eles estão programados, e o diabo, para o fim eterno. Eles estão presos. E para eles acabou. E tem ser humano, para o ser humano ainda não acabou. Para o ser humano ainda há perdão. Para o ser humano ainda tem jeito. Para o diabo, para os demônios não tem jeito. Mas eles creem. Porque o diabo e os demônios já estão condenados. Amém? O ser humano não está condenado. Mas o ser humano quer se condenar para ir com o diabo. Por quê? Porque acha que não vai ser descoberta a sua maldade. Acha que sendo mal, né? Que a sua iniquidade, que o seu coração perverso não vai ser descoberto. A pessoa, ela fica tão cega pelo diabo que ela abraça ele, abraça os demônios e ela finge ser uma pessoa de Deus. Presta atenção. Ela finge ser uma pessoa de Deus, só que ela não aguenta por muito tempo permanecer. Por que ela não aguenta muito tempo permanecer? Porque ela não vai aguentar a luz que vai clarear nela. E o que é a luz que vai clarear nela? A palavra de Deus, quando ela é pregada, o diabo não aguenta. O diabo ele quer transformar a palavra de Deus no contrário, para o prazer dele. E fala que a igreja, fala que tua pregação é para esse, para aquele, a pregação é para todos. Por isso que ele não fica. E é por isso que você sabe, uma pessoa que está endemoniada, ela é o quê? Ela crê também. O diabo também crê, os demônios também crê. Estremece, louva. Amém? Só que não fica. Não fica. O demônio não fica. O demônio já está condenado. Ele já está condenado para o inferno. Que a vida dele é eterna no inferno. Ele já está aprisionado. Jesus já deu a sentença dele. Ninguém pode revogar. Jesus já deu a vitória para o povo de Deus. Para o povo que crê em Jesus e quer ter uma vida com Jesus. Por isso que diz a benignidade divina. Porque aquele que crê em Jesus e fazer as suas obras e largar a maldade, se apartar do mal, ele tem a vida eterna com Deus. Mas a pessoa, quando ela não quer e não há temor, e ela vem, ela destrói, ela mata, ela fala mal, ela briga, ela xinga, se qualquer coisa ela pega para tramar, para fazer contendas, para fazer brigas, para fazer intrigas. É uma pessoa endemoniada.
diabo ainda diz que crê em Deus. Ela diz que crê em Deus ainda. Aí, é só você acompanhar a palavra. Tiago 2,19. Crê tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e estremecem. Amém? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é o quê? Inoperante. Não opera. Tem que ter obras a fé. Amém? Mas não é pelas obras que nós vamos ser salvos. É pela fé. Mas se nós cremos, nós fazemos o quê? Boas obras. Presta atenção. Nós fazemos boas obras. Por quê? Deixa marcado aí. Volta para Salmos 36. Por que fazeis boa obra? Salmos 36, versículo 2. Porque a transgressão o lisonjeia, e os seus olhos lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Deus detesta a iniquidade. Então vamos entender que a fé tem que ser alicerçada em boas. Amém? E a iniquidade é alicerçada nas más, nas coisas detestável por Deus. Deus detesta, né? A pessoa que acha e faz a maldade e pratica a iniquidade e faz o mal, que ela vai se dar bem. A vida dela não anda. O prazer dela é todos os dias viver na maldade. Porque ela se deixou a mente dela se cauterizar na maldade. E para ela todo mundo é maldade. E só a pessoa acha que ela é certa. Enquanto ela é o próprio demônio. A pessoa é o próprio demônio. Porque o demônio crê. O demônio crê. Ele engana. Amém? E a pessoa que pratica a maldade, ela está alicerçada com quem? Com o demônio, com o diabo. Né? Porque ele crê também. E a pessoa que está alicerçada com Deus? Temos que fazer as boas obras. Então vamos lá separar. O demônio faz boas obras? O demônio faz o quê? Coloca enfermidade. O demônio coloca o desemprego. O demônio coloca doença. O demônio coloca contenda. O demônio vive brigando. O demônio vive xingando. O demônio vive matando a terra, vive matando os animais. O demônio vive matando as pessoas. Porque ele usa as pessoas e as pessoas dão lugar para ele usar. Então é ele que mata junto com a pessoa. E a pessoa gosta de ser um demônio. O demônio gosta de beber. O demônio gosta de fumar. O demônio gosta de cheirar cocaína. O demônio gosta de tudo que é ruim. Então a pessoa que está na prática do mal, ela gosta de tudo que é ruim, ela lisonjeia. Você não vê o funk, você não vê as coisas aí, todo mundo lisonjeia, tudo é bom. As crianças de 5 anos, 6, 7 anos, tudo dançando peladinha já aí. Lisonjeia a maldade. Deus detesta. O pai e a mãe estão com a mente cauterizada. Tudo é normal agora, né? Porque não tem educação. Amém? E quando não tem educação, a prática da iniquidade é o que prevalece. A iniquidade é o que Deus detesta. Amém? Glória a Deus. Continuando. As palavras de sua boca são malícia e dolo.
abjurou o discernimento e a prática do bem. Então é o que? Dolo. Ela é o que? Abjurou a prática do bem. Ela não quer saber do bem. Amém? Amém. A palavra da boca dela é malícia. E o que é malícia? Só coisa ruim. A pessoa maliciosa, ela usa de todo tipo de artimanhas para poder sobressair e enganar alguém. Para dizer quem ela é, sendo que ela não é. Amém? A pessoa maliciosa é assim. Então ela faz o que com a prática do bem? Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom e não se desapega do mal. Olha que forte. Amém? Versículo 4. No seu leito maquina a perversidade. Quando ela está deitada na cama dela, a mente dela é um processo para a maldade. Com quem ela vai ferir, qual é a artimanha que ela vai ter para prejudicar alguém ou para tirar alguma coisa de alguém. Ela fica o quê? Maquinando a estratégia, e o demônio vai dando várias estratégias para ela, para ele. Né? Porque é assim a pessoa da iniquidade, a pessoa perversa. Amém? Olha isso, igreja. No seu leito maquina a perversidade. Ela nem... Se quer que eu fale uma coisa para você? Ela nem dorme, ele nem dorme. Eles pensam o tempo todo em maldade e fazer maldade. E sobressair em cima da maldade, em cima do justo. Então a pessoa, a vida dela é passar o dia inteiro na perversidade, porque ela, no leito que é para dormir, ela passou quase a noite inteira maquinando o mal, para que quando o dia raiar, ela poder projetar os planos dela ou dele. Olha só. Olha só. Detém-se em caminho que não é bom. Ela fica o quê? Ela fica num caminho que não é bom. Ele ou ela fica num caminho que não é bom. Por quê? Porque gosta do que é mal. Gosta das coisas más, ruins. Gosta da perversidade. Gosta de tudo que não presta. E ainda não vê enquanto ela não derruba alguém. E não tem prazer enquanto ela não derruba alguém. Quando ela derrubar alguém, ela tem prazer. Quando ela vê alguém caindo, ela tem prazer. E quando ela vê alguém se dando mal, ela tem prazer. E quando ela vê qualquer coisinha que é fora do normal, da realidade, da maldade dela, ela tem prazer. Ou ele ou ela. Amém? Tem prazer. A pessoa nunca quer ver o bem do seu próximo. Por que, igreja? Porque o caminho que essa pessoa dá é o caminho que ela não quer se apartar do mal. Eu falo, não adianta você ajudar gente que não quer. A pessoa escolheu o caminho do mal. Ela não quer ajuda. Ela não quer se apartar do mal. Amém? Está escrito aí? Continua. Não se desapega do mal. E a pessoa o quê? Não se desapega do mal. Ela tem prazer no mal. Ela tem prazer em ser uma pessoa endemoniada. Ela tem prazer em servir a Satanás. Ela tem prazer em lisonjear a Satanás.
ela tem prazer em lisonjear a morte, ela tem prazer em lisonjear tudo que não presta. Tem prazer, porque ela não quer desapegar do mal. Tem pessoa que não quer desapegar do mal, nasceu ruim, morre ruim, não desapega. Amém? Tem gente que não desapega do mal. Deus dá oportunidade para ela desapegar e ela insiste no mal, não quer largar o mal por nada, porque o prazer dela é o mal, porque ela acha que fazendo mal ela não vai ser descoberta e nem Deus vai descobrir ela. Ela coloca na cabeça dela, o demônio coloca na cabeça dela e ela coloca na cabeça dela ou dele que eles nunca vão ser descobertos nas coisas erradas que eles estão fazendo. Roubando os outros, se aproveitando dos outros, usurpando os outros, tirando o dinheiro dos outros com usurpura. Amém? Como eles acrescentam muito mais do que lhe é devido e se aproveita da oportunidade para tirar o dinheiro do pobre. Amém? Para tirar o alimento do pobre. Amém? É isso. Então, o prazer dessa pessoa é o quê? Se apegar ao mal. Porque ela não quer desapegar. É a mesma coisa. Nós não temos nada mais com o nosso passado. Deus tirou o nosso passado. Amém? Ainda que Ele queira falar que nós somos essa pessoa, nós já desapegamos desse mal. Porque nós somos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do amor de Deus, que é Jesus. Nós somos transportados do mal. Nós somos tirados do mal. Então, quando nós somos tirados do mal, nós temos que desapegar do mal. Porque nós vivemos num mundo que já é do maligno. E o príncipe do mundo é quem? O diabo. Que ele seduz as pessoas para o quê? Para o mal. O mundo vive da maneira que eles querem viver. O mundo faz o que eles acham que vem na cabeça e faz em ponto final. E não vai ser descoberto. Não vai acontecer nada comigo, mas a conta vai chegar. Amém? Se a pessoa... E também tem pessoas que não se preocupam nem com a conta dela. Porque eu tiver que pagar, vou pagar mesmo, vou morrer, não estou nem aí. É a mesma coisa que eu dei no caso do ladrão. Quando ele rouba, tem ladrão que rouba e ele vai para matar ou morrer. Ele não está preocupado com a vida dele. Se ele matar e se der bem, glória ao diabo. Né? Se ele morrer, é quem que está dando glória? O diabo. Peguei mais uma alma. Por quê? Não se desapega do mal. E é isso que o diabo quer. Não quer dar glória para Deus. Ele quer glória para si mesmo. As pessoas são assim. Elas não querem dar glória para Deus. Não querem se arrepender. Não querem ter uma vida honesta. Não querem praticar o bem. Mas ela quer dar glória a elas e ao diabo. Assumindo a autoria de tudo, de todos os feitos. Eu fiz, eu faço. Eu mando, eu desmando, eu tudo. E o diabo é assim. Ele fala do que ele é próprio. Porque ele é o pai da mentira. E não se firmou na verdade. Ele fala do que ele é próprio. Quem ele é próprio? O eu. Tem que tomar cuidado. Eu fiz, eu dei, eu ajudei, eu isso, eu aquilo. Se não fosse eu... é o próprio Satanás, esse tipo de pessoas. Porque querem glória, querem ser visto, querem ser aplaudido, querem ser aclamado, querem holofote para elas, querem onde elas passar fulano de tal. Nossa, é tão lindo, é tão legal, fez isso, fez aquilo. Não sei do nada, porque o diabo faz o que ele é. E quando nós fazemos as obras de Deus, que é o bem, nós damos a glória para... E não assumimos a autoria para nós, porque não é nós que fazemos. Nós só somos um ministro usado porque é o instrumento de Deus para fazer o bem. Então nós estamos na terra para fazer
paciência tem, pastor, em fazer o bem quando todo mundo te maltrata? Porque quando chegar o meu tempo aqui na terra, a minha missão acabar aqui na terra, eu vou ter a vida eterna. E quando os muitos vão para o inferno, nós vamos para o céu. Então não canse de fazer o bem. Não importa a situação, não importa o momento, não importa nada, continua fazendo o bem. Amém? Porque o diabo sabe, os demônios sabem que eles estão condenados. Nós não estamos condenados. É por isso que Jesus veio à terra, para tirar nós da condenação, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar da escravidão da morte. Porque outrora nós também só pensávamos na morte. Mas quando Jesus nos libertou da escravidão da morte, agora nós só pensamos na vida e na vida eterna, na nossa salvação. E queremos que muitas pessoas se salvem também, se apartando do mal. E é por isso que nós não podemos ficar ali perdendo tempo com quem não quer se apartar do mal. Porque tem outras querendo se desapegar do mal, precisando da minha e da tua ajuda, enquanto você está ajudando alguém que não quer se desligar do mal. Está perdendo seu tempo. Porque nós não podemos dar pérola aos porcos. Amém? Os porcos, eles querem tirar as nossas pérolas, o que nós temos de precioso. Você vai ficar dando para quem é porco, para quem não quer nada com nada. Você vai dar o seu melhor para quem não quer nada, para quem não quer se desligar. Então tem que vigiar com o caminho. Amém? Deus, Ele é muito bom. Mas também o livre-arbítrio. Amém? Quem escolhe é o ser humano. Amém? Num jogo de futebol tem um juiz, não tem? Se a pessoa está jogando bola lá, chutar, dá um soco no outro jogador, ele é punido, não é? Então lá não tem o livre-arbítrio, tem? Tem regra, não tem? E regra tem que ser respeitada. Se não respeitar, é o quê? Punido. Com Deus é a mesma coisa. Deus é o nosso juiz. Ele é o nosso árbitro. Amém? É Ele que nos justifica. Amém? Então nós não podemos chegar e dar um soco em alguém, podemos? Não. Deus vai se agradar? Não, né? Então você quer dizer que conosco é diferente. O árbitro funciona muito para a gente, porque não quer que a gente se apegue com o mal. E é por isso que Deus nos ensina que Ele é o juiz. Homem nenhum da terra pode sentenciar nós, porque quem absolve nós é Deus. Homem da terra não pode condenar, porque o único juiz e árbitro é Ele que condena, Deus. Amém? Só Ele. Né? Em um jogo de futebol tem as regras. Com Deus também tem regra. Amém? Nós não podemos fazer da nossa vida o que nós mesmos quisermos e não vai acontecer nada. Podemos? Para nós cristãos? Não podemos. Então, quando errarmos, temos que desapegar do mal. Quando pecarmos, temos que desapegar do mal. Quando falharmos, temos que desapegar do mal, porque o mal vem para todos nós, e nós estamos num corpo que ele é o pecado. Então nós temos que lutar contra nós mesmos. A maior guerra do ser humano é
Só que ele luta com ele mesmo, porque ele deseja várias coisas, e de tudo que ele deseja, ele não tem a força para poder realizar. E o que ele faz? Ele quer atropelar o processo e passar por cima do jeito dele, da maneira dele, como ele acha e pensa. Quem vai dar mal, quem ele vai ferir, deixar de ferir, ele não quer saber. É por isso que no coração do ímpio não há o temor de Deus diante dos seus olhos. Amém? Nós que somos cristãos, temos o temor de Deus, porque pensamos duas vezes antes de cometer algum tipo de coisa errada. Consciente, inconscientemente, amém? Pelo olhar, pelo pensar, pelo falar e pelo praticar. Porque o corpo do pecado está lutando com o espírito. Porque dentro de nós tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está lutando contra o pecado que está dentro de nós, que está fora de nós. Está no exterior, não no interior. Porque se o seu exterior se corromper, contudo o seu interior não corrompe. Por quê? Porque é o Espírito de Deus. Então há uma guerra no próprio homem. E é o homem que gera a guerra. Por causa de poder, por causa da ganância, por causa da arrogância, por causa da soberba, por causa da vaidade, por causa da ostentação, por causa da luxúria, por causa da prostituição, por causa de tudo que não presta. Então a carne quer dar prazer para tudo isso. E o homem não se preocupa em quem ele vai ferir. Se ele fere ele mesmo também, ele não se preocupa com o que vai acontecer com ele. Amém? Então, igreja, olha o versículo 4. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. Amém? Quem são essas pessoas? Amém? Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Olha o título: Os justos e os ímpios. Amém? 2. Justo e ímpio. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então você vai ver aí o quê? Aquele que deita no seu leito, amém? E não para de fazer planos para a maldade, e não se apega, e não desapega do mal. Presta atenção. Olha esse primeiro homem do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, para você desapegar do mal, para você não ser alimentado pelo mal, você não pode dar ouvido às pessoas que estão na maldade, às pessoas que só vivem na perversidade, às pessoas que só vivem no leito programando a maldade, falando coisas que é ruim. É o ímpio, e você não pode escutar esse conselho. Se você ficar dando ouvido a isso, você vai se corromper. Porque o conselho dele, a estratégia do diabo, é que você lê o que ele te manda, é o que você ouve, o que ele te fala, e você diz: não vai me corromper. Mas isso é a estratégia dele para matar e roubar a tua fé, a tua esperança, e você não está percebendo. Então você não pode ouvir o conselho. O conselho não é que ele vai só te aconselhar a fazer coisa ruim, ele vai falar coisas para ficar no teu coração, e o teu coração vai se enchendo de coisas ruins. Se você não perceber, daqui a pouco você está fazendo tudo aquilo que ele falou ou ela falou, porque você vai fazer a maldade. Então desapega das pessoas que Deus falou para você desapegar, que anda com o mal. Amém? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você não pode estar rodeado dessas pessoas. Você não pode estar rodeado
são escarnecedores, se escarnece de Deus. Amém? Se assenta na roda dos escarnecedores. Não se aceita. Você não pode se aceitar. Você não pode estar andando com esse tipo de pessoa. Então você tem que fazer uma escolha. Você não pode estar andando com qualquer um, porque vai se corromper. Se você não for uma pessoa de atitude, se você não for uma pessoa de opinião, se você não for uma pessoa que está debaixo da palavra de Deus, você se corrompe. Porque se você não ir já andando assim, até se corrompe também. E é por isso que não é para estar andando. Não é para andar nesse caminho com eles. Amém? É um caminho que eles escolheram lá no Salmo 36, está falando do caminho deles. Eles vão por um caminho que não é bom. E nem se desliga do mal. O caminho dos ímpios não é bom. O caminho dessas pessoas não é bom. Então você não pode ficar dando ouvido. Os jornais, as novelas. Tem muita coisa que não presta, que corrompe o homem não percebe. Músicas. Eu seleciono o que eu vou ouvir. Eu seleciono o que eu vou assistir. Porque corrompe. Amém? A novela em si mostra mais do que nos dias de hoje. Mulher com mulher, homem com homem, traição, e é assim que é, e é legal. Não, aí fica com um, tem amante, tem outro. O ensinamento é esse. Ensina-se pouco que não pode esse caminho. Mas ele se lisonjeia e fica esperando o que vai acontecer com a mulher que escondeu do marido, que escondeu do marido que tem uma amante. Eles ficam lá, será que vai descobrir? Aí quando chega no final da novela, ou a mulher ou o homem morre, e aí mostra a verdade. Sim ou não? Então é o caminho da morte. É isso que eles ensinam, você não percebe, mas você fica naquela ficção e os demônios, e o pacto daquelas novelas, e o pacto daquelas pessoas, para poder influenciar a tua mente. E é por isso que você não pode, o quê? Ouvir o conselho dos ímpios. Então você tem que saber o que você assiste, você tem que saber o que você ouve. Então preste atenção, crente, preste atenção, cristão, para não se corromper. Amém? Tem que prestar atenção. Glória a Deus. É assim que Deus trabalha. Olha isso. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vê se essas pessoas têm prazer de estar na casa de Deus, têm prazer de estar ouvindo a palavra de Deus, têm prazer de ouvir de manhã e ouvir à noite, tem prazer de estar na lei do Senhor, tem prazer de estar ali alicerçado. Não tem, porque incomoda. Então eu falo, o malfeitor, o ímpio, ele não fica por muito tempo dentro da casa de Deus. O mentiroso não fica por muito tempo, porque a lei de Deus faz ele resplandecer, e ele vê a mentira e se agarra e não se desaparta do mal. Porque ele já não tem prazer na palavra ensinada, ele já não tem prazer na pregação, ele já não tem prazer no pastor que está ensinando, na igreja, nos irmãos, e tudo para ele é o que? Mal. Por quê? Ele não desapegou do mal, ele está agarrado com o demônio, ele diz que crê ainda, o demônio também crê. Amém? Então o nosso prazer, passando dificuldade, lutando, perseverando, o nosso prazer não está no mundo. O nosso prazer está em agradar a Deus. Amém? Agradar a Deus. Por quê? Porque o homem não passa de uma erva. O homem não passa de um barro, de um caco. O homem é nada. O homem, se tirou o cabelo, tirou a barba, olha como fica. Cadê a vaidade?
prazer na lei de Deus. E quem me pediu foi Deus. Deus pediu para mim, meu filho, eu quero que você rasgue essa cabeça. Falei, meu Deus do céu. Isso, Senhor, isso, eu quero. Não perguntei o porquê e nem para quê. Eu falei só para ele, era no dia de noite. Falei, posso fazer agora à noite já então? Ele falou, não, quando amanhecer, você faz, tira, raspa o seu cabelo. Eu falei, tá bom, vou raspar o cabelo e vou tirar a barba. Então ficou bom? Porque aí você se olha no espelho, você olha, você vê com o homem nada. Você olha para o espelho e fala, meu, que isso? Olha aqui, como eu era mais bonito com o cabelo, com a barba. Olha, agora eu deixei de ser bonito. Não, você tem que se amar da maneira que você é. Com cabelo, sem cabelo, com barba, sem barba. Da maneira que a vida vai te produzindo ali. Porque tem gente que perde o cabelo e fica depressivo. Mas tem gente que perde o cabelo, mas gosta que perdeu. O cabelo fica branco, o cabelo cai. Tem gente que fica calvo. Então você tem que se amar do jeito que você é. Você tem que ter um prazer na lei de Deus. Porque quando você tem um prazer na lei de Deus, nada lá fora mais te importa, te interessa. Se vão te achar bonito, se vão te achar feio, de como você está, de como você não está. As palavras das pessoas não te interferem mais em nada. Porque o seu prazer está em Deus. E a palavra de ninguém me interfere. Porque isso causa polêmica. Acho que eu fiz para me aparecer. Uns acham que eu estou doente, outros falam besteira, mas eu estou preocupado com o que fala. Por quê? Porque o próprio Deus me pediu para me ver a minha insignificância. Que eu não passo de um barro. Hoje eu estou aqui, amanhã está assim, ó. Foi para o barro, ficou assim, acabou. Vai sobrar mais nada. Então meu prazer, o seu prazer, o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Amém? Bem-aventurado esse homem que tem o temor de Deus e reconhecendo que saber que é pecador, porque a nossa luta é contra nós mesmos, nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, a nossa luta é com nós mesmos. A maior luta é com nós, nem com o diabo é, porque o diabo já é um derrotado, um fracassado, um condenado, ele só não pode fazer nada. Então é você que escolhe ele. Então nós escolhemos a Deus, a lei de Deus, e não o mal. Se aparta do mal. Amém? Glória a Deus. Versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de noite. Então, de noite nós medita. E se incomoda as pessoas. Só vive na igreja, só vive nisso, só vive para isso, meu prazer é esse. E o seu prazer na lei de Deus incomoda pai, incomoda mãe, incomoda irmão, incomoda crente que diz que ser crente está dentro da igreja, que você vai, todo dia você vai para a igreja, todo dia que tem culto eu estou lá para adorar o meu Deus, porque esse é o meu prazer. E bem-aventurado sou de estar na casa do Pai. E não escuto o conselho de ninguém, porque o conselho das pessoas só vai fazer te levar para a maldade de tirar da casa de Deus. Porque você vai tirar o seu prazer de adorar a Deus, vai tirar o seu prazer de louvar a Deus, vai tirar o seu prazer de cultuar a Deus, porque o diabo, ele vai só te aconselhar usando a boca do ímpio, que não se desapega dele, e ainda diz que crê em Deus. O demônio também crê e estremece. Demônio fala em línguas? Fala. Demônio estremece? Como quando as pessoas rodam? Roda também. Roda. O demônio revela? Revela. Você não já foi na macumba onde alguém macumbeiro já falou para você: estou vendo isso que vai acontecer na tua vida? Revela. Te revela muito para a maldade, para as coisas ruins. Porque o final do macumbeiro que não se aparta da macumba é a morte. E a morte que ele tem prazer em não desapegar
Só Deus liberta. Amém? Só Deus, só Jesus. Mas tem gente que Deus liberta e ela volta para a prática que Jesus libertou. Porque esqueceu o temor de Deus e Deus é misericordioso e deixou. Amém? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso é o homem e a mulher de Deus, viu? Presta atenção. Amém? Os ímpios não são assim. Aí. Amém? São, porém, como a palha que o vento dispersa. O ímpio é como a palha. Cadê? Sumiu. Acabou. A palha. E nós somos como o quê? Somos como o quê? A árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu. Então basta só nós esperar para o fruto aparecer. Amém? Glória a Deus. Só basta esperar, porque nós estamos alicerçados junto à corrente de água, e ela dá o fruto no tempo certo, na hora certa. A melancia tem tempo para dar fruto? Tem. O abacaxi, o morango e a uva, no tempo certo traz o quê? O bom sabor ao nosso paladar. Amém? E é assim que Deus é conosco também. No tempo certo, Ele faz a gente se alegrar, Ele faz a gente sorrir, Ele tira nós da sequidão, mas nós precisamos perseverar em desligar-se do mal. Amém? E olha o que fala sobre os ímpios. O 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Aí, não fica. Não fica. No dia do juízo, eu quero ver se salvar. Eu tenho Deus, se tem Deus, o diabo também fala que tem, que ele é o próprio Deus. Então vai com Deus desse mundo aí, ou com os deuses desse mundo aí, no dia do juízo você vai ver. Amém? Ó, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação do justo. Os pecadores não ficam, porque não se desapega do mal, continua na prática da iniquidade, continua na prática do erro, do engano. Amém? Não desapega disso, não aguenta. Vem a acusação, os demônios acusam, o diabo acusa, o diabo é nosso acusador. E se estão te acusando, é porque é demônio. É pessoas que estão se apegando ao mal. E é por isso que não tem que dar ouvido. Amém? Não tem que dar ouvido a demônio. Tem pessoas que é endemoniada. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o caminho de um justo. O caminho do ímpio, Deus vai fazer o quê? Vai acabar. Não vai viver por muito tempo na terra. Amém? Mas o caminho de um justo, Deus conhece. Então você não precisa se preocupar, se justificar de quem fala mal da tua vida, ou isso, aquilo, aquilo outro. Deus conhece o meu caminhar, Deus conhece o seu caminhar. Então não se preocupa com quem fala, deixa de falar, quem acredita, quem não acredita. Não se preocupa com isso. Você é justo, Deus conhece o seu caminho, você sabe que está no caminho certo, fazendo o que agrada a Deus, então não se importa. É que nem quando Deus pediu, não vou me importar, pastor, como está feio, está isso, está aqui, está aqui. Para você que tem os olhos mal, porque você não entende os propósitos de Deus. Quando a pessoa não entende os propósitos de Deus, a pessoa vai falar mal. Amém? O que eles
Amém? O homem tem que vigiar do seu caminho. A beleza externa, ela não significa absolutamente nada, para nada tem proveito. Externa. Mas a interna, que é o amor, essa tem tudo. Então, para as pessoas que, isso é um exemplo, para as pessoas que vê assim, para algumas é feio ou horroroso. É o que está vendo por fora. Porque ela não quer ver o que está saindo de dentro, nem ouvir. Porque ela se deixou se contaminar, porque é aquilo que ela viu sem conhecer. E a pessoa julga e condena sem conhecer. Amém? Então você sabe o seu caminho, o seu caminhar? Não se preocupe. Não se preocupe, porque ouvindo perecerá. Amém? Volta lá para o Salmos 36. Amém? Amém? Versículo 4. 3. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. O ímpio e a pessoa má. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. E não se desliga e não desapega do mal. Amém? Agora você entendeu? Você entendeu o que Deus está falando com você? Você entendeu o que Deus está falando com nós? Então quem tem que desapegar é eu e você. Os demônios crêem? Então nós temos que desapegar de pessoas que estão endemoniadas. Se ela não vem na igreja e nós oramos e expulsou o mal, e a pessoa continua fazendo o mal, tem alguma coisa de errado. Amém? Então, procura fazer o bem. Quem quer fazer o mal, eu não mudo a vida de ninguém. Quem muda é só Jesus. Amém? Só até aqui. Essa é a palavra para hoje. Você que está ao vivo conosco, preste atenção no que Deus te ensinou nessa noite. E não tenha dó, não tenha medo de desapegar do mal. Porque a pessoa que está no mal, ela não vai se desligar do mal. Então desapega você. Sai, se aparta do conselho dessas pessoas. Amém? Que você tenha um final de semana abençoado. Que Deus te abençoe. E preste atenção na palavra de Deus. Tchau.